Capítulo 18. Notícias para o dragão. Chega, Loyal, Randy disse com firmeza, enfiando o tabaco em seu cachimbo de haste curta de uma bolsa de pele de cabra. Era folha tairena, com um gosto levemente oleoso pela cura, mas era tudo o que havia. O trovão rolou alto, lento e pesado. Você vai me deixar rouco com todas essas perguntas. Eles estavam sentados em uma longa mesa em uma das salas maiores da mansão de Lord Algarim, os restos da refeição do meio-dia empurrados para uma extremidade. Os servos eram velhos, em sua maioria, e se moviam mais devagar do que nunca desde que Algarim partiu para a Torre Negra. A chuva que caía lá fora parecia estar diminuindo, embora fortes rajadas de vento ainda atingissem as janelas com gotas de chuva com força suficiente para sacudir os vidros das 6 janelas pintadas de amarelo. Muitas dessas vidraças continham bolhas. Algumas distorceram o que estava do lado de fora até ficar quase irreconhecível. A mesa e as cadeiras eram esculpidas de madeira simples, não mais elaboradas do que as encontradas em muitas casas de fazenda, e as cornichas amarelas do teto alto com vigas pouco mais. As 2 lareiras em cada extremidade da sala eram largas e altas, mas de pedra simples, os suportes de madeira e as ferramentas de atiçar o fogo de ferro forjado de modo robusto e simples. Senhor ou não, Algarim estava longe de ser rico. Enfiando a bolsa de tabaco no bolso, Randy caminhou até uma das lareiras e usou pequenas pinças de latão para levantar uma lasca de carvalho em chamas para acender o cachimbo. Ele esperava que ninguém achasse isso estranho. Evitava canalizar mais do que o absolutamente necessário, especialmente se mais alguém estivesse presente. A tontura que o atingia quando canalizava era difícil de esconder, mas ninguém havia mencionado isso até agora. Uma rajada de vento trouxe um rangido, como se galhos de árvores tivessem raspado as vidraças. Imaginação. As árvores mais próximas estavam além dos campos, a mais de 800 metros de distância. Loyal trouxera dos aposentos Oguir uma cadeira esculpida em videira que colocava seus joelhos na altura do tampo da mesa, de modo que tinha de se inclinar bruscamente para a frente para escrever em seu caderno encadernado em couro. O volume era pequeno para ele, pequeno o suficiente para caber perfeitamente em um dos seus bolsos espaçosos de seu casaco, mas ainda tão grande quanto a maioria dos livros humanos que Randy já tinha visto. Cabelos finos decoravam o lábio superior de Loyal e uma mancha embaixo do queixo. Ele estava tentando cultivar uma barba e um bigode, embora com apenas algumas semanas de crescimento, não parecia uma tentativa muito bem sucedida até agora. Mas você não me disse quase nada realmente útil, ressoou Oguir, um tambor ressoando sua decepção. Suas orelhas tufadas caíram. Mesmo assim, começou a limpar a ponta de aço de sua caneta de madeira polida. Mais gorda que o polegar de Randy, longa o suficiente para parecer fina, ela se encaixava perfeitamente nos dedos grossos de Loyal. Você nunca menciona heroísmo, exceto de outra pessoa. Você faz tudo soar tão comum. Ouvindo você contar, a queda de Ilha foi tão emocionante quanto assistir a uma tecelã consertar seu tear. E a limpeza da fonte verdadeira? Você e Nina Eve se conectaram. Então você sentou e canalizou enquanto todo mundo estava lutando contra os abandonados. Até Nina Eve me contou mais do que isso, e ela afirma não se lembrar de quase nada. Nina Eve, vestindo todos os seus ter angreal de joias e seu estranho angreal de pulseiras e anéis, se mexeu na cadeira em frente à outra lareira, depois voltou a observar a Lívia. De vez em quando ela olhava para as janelas e puxava sua trança grossa, mas, na maior parte do tempo, ela se concentrava na mulher Xianshan de cabelos amarelos. De pé ao lado da porta como uma guarda, a Lívia deu um pequeno e breve sorriso de diversão.
A ex-Damani sabia que a exibição de Ninaev era para ela. A intensidade nunca deixou seus olhos azuis de falcão, no entanto. Raramente deixava, desde que seu colar foi removido em Kemlin. As duas donzelas estavam agachadas perto dela, brincando de cama de gato. Harilin, do Montanha de Ferro Tardad, e Enaila, do Jahacharim, estavam fazendo sua própria exibição. Chofre enrolado em suas cabeças e véus pretos pendurados em seus peitos. Cada uma tinha 3 ou 4 lanças presas no arnês, segurando o estojo do arco nas costas e um broquel de couro de touro no chão. Havia 50 donzelas na mansão, várias delas Shaido, e todas estariam prontas para dançar as lanças em um piscar de olhos. Talvez com ele. Elas pareciam divididas entre o prazer em fornecer uma guarda para ele novamente e o desgosto por quanto tempo ele as havia evitado. Quanto a si mesmo, não podia olhar para nenhuma delas sem a ladainha de mulheres que morreram por ele, mulheres que ele havia matado, começando em sua cabeça. Moirane da Modred, ela, acima de tudo, o nome dela estava escrito dentro de seu crânio em chamas. Lia, do Kozai da Sharim, Siandara, Montanha de Ferro, Tardad, Lameli, Fumaça na Água, Miyagoma, Andilim, do Sal Vermelho Goshien, Desora, do Muzara Ren. Tantos nomes. Às vezes ele acordava no meio da noite murmurando aquela lista, com Minho abraçando e murmurando para ele como se acalmasse uma criança. Ele sempre dizia a ela que estava bem, que queria voltar a dormir, mas depois que fechava os olhos, não dormia até que a lista estivesse completa. Às vezes, Liu Sterling contava com ele. Me ergueu os olhos do volume que tinha aberto sobre a mesa, um dos livros de Harry de Fell. Ela os devorava e usava o bilhete que ele havia enviado a Randy antes de seu assassinato. Aquele em que ele disse que ela era uma distração porque era tão bonita, como um marcador de página. Seu casaco azul curto, bordado com flores brancas nas mangas e lapela, era cortado para caber bem no peito, onde a blusa de seda creme mostrava um toque de decote, e seus grandes olhos escuros, emoldurados por cachos escuros até os ombros, seguravam uma leve satisfação. Ele podia sentir seu prazer através do vínculo. Ela gostava dele olhando para ela. Sem dúvida, o vínculo lhe dizia o quanto ele gostava de olhar. Curiosamente, dizia que ela gostava de olhar para ele também. Bonito? Ele cantarolou, manuseando o lóbulo da orelha. Ela era bonita. E amarrada a ele, mais apertada do que nunca. Ela, Elaine e a vianda. Como ele iria mantê-las seguras agora? Ele se forçou a sorrir de volta para elas em torno de seu cachimbo, sem saber o quão bem o engano estava funcionando. Um toque de irritação havia entrado no vínculo de seu lado, embora o motivo dela ficar irritada sempre que pensava que ele estava se preocupando com ela estava além dele. Luz. Ela queria protegê-lo. Randy não é muito falador, Loyal, ela disse, não mais sorrindo. Sua voz baixa, quase musical, não continha raiva, mas o vínculo contava outra história. Na verdade, às vezes ele é tão falador quanto um mexilhão. O olhar que ela dirigiu a Randy o fez suspirar. Parecia que haveria muita conversa uma vez que estivessem a sós. Eu não posso lhe dizer muito, mas tenho certeza de que Katsuane e Verin lhe dirão qualquer coisa que você queira saber. Outros também vão. Pergunte a ele se você quer mais do que sim e não em mais de 2 palavras. A pequena e robusta Verin, tricotando em uma cadeira ao lado de Nina Eve, pareceu assustada ao ouvir seu nome ser mencionado. Ela piscou vagamente, como se estivesse se perguntando por que tinha acontecido. Katsuane, na outra ponta da mesa, com a cesta de costura aberta ao lado, apenas desviou a atenção do bastidor de bordar por tempo suficiente para olhar para Loyal.
Ornamentos dourados balançavam, pendurados no coque cinza-ferro no topo de sua cabeça. Foi apenas isso, um olhar, não uma carranca, mas as orelhas de Loyal se contraíram. A Aes Sedai sempre o impressionaram e Cadsuane mais do que qualquer outra. Ah, eu vou, disse ele. Mas Rand é central para o meu livro. Sem jarra de areia na mão, começou a soprar suavemente na página de seu caderno para secar a tinta. Mas Loyal, sendo Loyal, ainda falava entre baforadas. Você nunca dá detalhes suficientes, Rand. Você me faz arrancar tudo de você. Ora, você nunca mencionou estar preso em farmagem até que me disse. Nunca mencionou. O que o Conselho dos Nove disse quando lhe ofereceram a coroa de louros? E quando você a renomeou? Eu não posso pensar que eles gostaram disso. Como foi a coroação? Houve uma festa, festival, desfiles? Quantos abandonados vieram contra você em Shadar Logoth? Quais? Como ficou no final? Qual foi a sensação? Meu livro não será muito bem sem os detalhes. Espero que Matt e Perry me deem respostas melhores. Ele franziu a testa, as sobrancelhas longas roçando suas bochechas. Espero que estejam bem. Cores giraram na cabeça de Randy. Arco-íris gêmeos rodopiaram na água. Ele sabia como suprimi-los agora, mas desta vez não tentou. Um se transformou em uma breve imagem de Matt cavalgando pela floresta, à frente de uma fila de pessoas montadas. Ele parecia estar discutindo com uma mulher pequena e morena que cavalgava ao lado dele, tirando seu chapéu e espiando dentro dele, então enfiando-o de volta em sua cabeça. Isso durou apenas alguns momentos. Depois foi substituído por Perrin sentado acima de taças de vinho em uma sala comunal ou taverna, com um homem e uma mulher que usavam casacos vermelhos idênticos, ornamentados com azul e amarelo. Roupas estranhas. Perrin parecia sombrio como a morte, seus companheiros cautelosos. Por causa dele? Eles estão bem, disse ele, calmamente ignorando um olhar penetrante de Cadsuane. Ela não sabia de tudo e ele pretendia que continuasse assim. Calmo na superfície, contente, soprando anéis de fumaça. Dentro era outro assunto. Onde eles estão? Ele pensou com raiva, afastando outra aparição das cores. Isso era tão fácil quanto respirar agora. Eu preciso deles e eles estão de folga por um dia nos jardins Anzaline. Abruptamente, outra imagem estava flutuando em sua cabeça. O rosto de um homem e sua respiração ficou presa. Pela primeira vez, veio sem nenhuma tontura. Pela primeira vez, ele podia vê-lo claramente nos momentos antes de desaparecer. Um homem de olhos azuis com um queixo quadrado, talvez alguns anos mais velho do que ele. Ou melhor, ele viu claramente pela primeira vez em muito tempo. Era o rosto do estranho que salvou sua vida em Shadar Logoth quando lutou contra Samael. Pior. Ele estava ciente de mim, disse Lewis Terry. Ele parecia são, por um milagre. Às vezes ele parecia, mas a loucura sempre voltava eventualmente. Como um rosto que aparece em minha mente pode estar ciente de mim? Se não sabe, como espera que eu saiba? Rand pensou. Mas eu estava ciente dele também. Foi uma sensação estranha, como se ele tivesse tocando o outro homem de alguma forma, só não fisicamente. Um resíduo ficou pendurado. Parecia que ele só precisava se mover um pouquinho em qualquer direção para tocá-lo novamente. Acho que ele viu meu rosto também. Falar com uma voz em sua cabeça não parecia mais peculiar. Na verdade, não tinha aparecido há muito tempo. E agora? Agora, ele podia ver Matt e Payne só pensando neles ou ouvindo seus nomes.
E ele tinha esse outro rosto vindo até ele espontaneamente. Mais do que um rosto, aparentemente. O que era manter conversas dentro do seu próprio crânio ao lado disso? Mas o homem estava ciente e Randy dele. Quando nossos fluxos de fogo devastador tocaram em Shadar Logoth, deve ter criado algum tipo de vínculo entre nós. Não consigo pensar em outra explicação. Essa foi a única vez que nos encontramos. Ele estava usando o seu assim chamado poder verdadeiro. Tinha que ser isso. Não senti nada. Não vi nada a não ser seu fluxo de fogo devastador. Ter pedaços de conhecimento parecendo dele quando ele sabia que vinham de Lewis Terry também não parecia mais estranho. Ele podia se lembrar dos jardins Anzalini, destruídos na Guerra das Sombras, assim como da fazenda de seu pai. O conhecimento também se desviava para o outro lado. Lewis Terry às vezes falava de Campo de Emode como se tivesse crescido lá. Isso faz algum sentido para você? Ah, Luz. Por que estou com essa voz na cabeça? Lewis Terry gemeu. Por que não posso morrer? Ah, Iliena. Minha preciosa Iliena. Quero me juntar a você. Ele parou de chorar. Costumava fazer isso quando falava da esposa que havia assassinado em sua loucura. Isso não importava. Randy suprimiu o som do homem chorando e empurrou para um ruído fraco no limite da audição. Tinha certeza de que estava certo, mas quem era o sujeito? Um amigo das trevas, com certeza, mas não um dos abandonados. Lewis Terry conhecia seus rostos tão bem quanto conhecia o seu próprio, e agora Randy também. Um pensamento repentino fez fazer uma careta. Quão consciente dele estava o outro homem? Taverem podia ser encontrado por seu efeito no padrão, embora apenas os abandonados soubessem como. Lewis Terry certamente nunca havia mencionado saber. Suas conversas eram sempre breves e o homem raramente dava informações de bom grado. E nada havia chegado a ele sobre o assunto. Pelo menos, Lanfear e Shamael sabiam como, mas ninguém o encontrou assim desde que morreram. Esta ligação poderia ser usada da mesma forma? Todos podiam estar em perigo. Mais perigo do que o habitual, como se o habitual não bastasse. Você está bem, Randy? Loyal perguntou, preocupado, enroscando a tampa de prata gravada em folha em seu tinteiro. O vidro era tão grosso que poderia ter sobrevivido a qualquer coisa, menos ser arremessado contra uma pedra, mas Loyal o manuseou como se fosse frágil. Em suas mãos enormes, parecia frágil. Achei que o queijo estava com gosto ruim, mas você comeu uma boa parte. Estou bem, disse Randy, mas é claro que Ninaeve não lhe deu atenção. Ela estava fora de sua cadeira e deslizando pela sala em um segundo, suas saias azuis rodopiando. Arrepios apareceram em sua pele quando ela abraçou Saidar e se esticou para colocar as mãos em sua cabeça. Um instante depois, um calafrio percorreu. A mulher nunca perguntava. Às vezes, ela se comportava como se ainda fosse a sabedoria de Campo de Emond, e se ele fosse voltar para a fazenda na manhã seguinte. Você não está doente, disse ela em um tom de alívio. Comida estragada estava causando todo tipo de doença entre os servos, algumas delas graves. Pessoas teriam morrido, não fosse pela presença dos Ashaman e das Aes Sedai para dar a cura. Relutantes em custar o escasso dinheiro de seu senhor jogando comida fora, apesar de todas as advertências que Kadzuene e Ninaeve e as outras Aes Sedai lhe deram, elas se alimentavam de coisas que deveriam ter sido jogadas no meio do esterco. Um formigamento diferente centrou-se brevemente ao redor da ferida dupla em seu lado esquerdo. Essa ferida não está melhor, ela disse com uma carranca. Ela tentou curá-lo, mas não tendo sucesso melhor do que Flynn. Isso não caiu bem com ela.
Ninaev tomou o fracasso como um insulto pessoal. Como você pode se levar? Você deve estar em agonia. Ele ignora isso, me disse categoricamente. Ah, sim, haveria conversa. Não dói mais em pé do que sentado, disse Ninaev, gentilmente tirando as mãos de sua cabeça. Era a simples verdade. Assim como o que me disse, ele não podia permitir que a dor tornasse-o um prisioneiro. Uma das portas duplas se abriu para dar passagem a um homem de cabelos brancos com um casaco amarelo, gasto com enfeites vermelhos e azuis, que pendia frouxamente em seu corpo ossudo. Sua mesura estava parando, mais uma falha de suas articulações do que desrespeito. Milord Dragão, ele disse em uma voz quase tão rangente quanto as dobradiças. Lord Logain voltou. Logain não esperou convites, entrando praticamente nos calcanhares do criado. Um homem alto, com cabelo escuro, encaracolado até os ombros e escuro para um guialdiano. As mulheres provavelmente o achavam bonito, mas havia um traço de escuridão dentro dele também. Ele usava seu casaco preto com uma espada e o dragão no colarinho alto e uma espada de cabo longo no quadril. Mas ele fez um acréscimo, um alfinete redondo esmaltado no ombro, mostrando 3 coroas douradas e um campo azul. O homem havia adotado um brasão? As sobrancelhas peludas do velho se encheram de surpresa, e ele olhou para Randy como se perguntasse se ele queria que Logan fosse removido. As notícias de Andor são justas o suficiente, eu suponho, disse Logan, colocando as 2 pretas atrás do cinto da espada. Ele ofereceu a Randy uma reverência mínima, a menor flexão de suas costas. Elaine ainda mantém Camelin e Arimila ainda mantém seu cerco. Mas Elaine tem a vantagem, já que Arimila não consegue impedir a entrada de comida, muito menos reforços. Não há necessidade de carranca. Mantive-me fora da cidade. Casacos pretos não são exatamente bem-vindos lá, de qualquer forma. Os fronteiriços continuam no mesmo local. Você sabe ficar longe deles, parece. Rumores dizem que há 13 Aes Sedais com eles. Rumores dizem que eles estão procurando por você. Bashir já voltou? Ninaev fez uma careta para ele e se afastou de Rand, segurando sua trança com força. A união das Aes Sedai com Ashaman era muito boa em sua opinião, mas não o contrário. 13 procurando por ele? Mantivera-se afastado dos fronteiriços porque Elaine não gostava de sua ajuda. Interferência, ela chamava, e ele começara a ver que ela tinha razão. O trono do leão era dela para ganhar, não dele para dar. Mas talvez fosse melhor que ele tivesse dado. Todos os governantes das fronteiras tinham ligações com a Torre Branca, e sem dúvida Elaine estava ainda ansiosa para colocar as mãos nele. Ela e aquela proclamação louca sobre ninguém se aproximar dele, exceto através dela. Se ela acreditava que isso o forçaria a ir até ela, ela era uma tola. Obrigado. Isso é tudo, Etin. Lord Logan? Ele perguntou enquanto o criado se curvava com um último olhar descontente para Logan. Rand pensou que o homem teria tentado se lhe dissesse para puxar Logan para fora. O título é dele de nascença, disse Kazuene, sem tirar os olhos do bordado. Ela saberia. Havia ajudado a capturá-lo quando ele se chamava de Dragão Renascido. Ele e Ten, ambos. Seus enfeites de cabelo balançaram quando ela acenou para si mesma. Puxa, um fidalgo menor com um pedaço de terra nas montanhas, quase tudo, menos para cima e para baixo. Mas o rei Jurranin e o alto conselho da coroa o despojaram de suas terras e títulos depois que ele se tornou um falso dragão. Pequenas manchas de cor apareceram nas bochechas de Logan, mas sua voz era fria e composta. Eles podem tirar minha propriedade, mas não podem tirar quem eu sou. Ainda aparentemente concentrado em sua agulha de bordar,
Katsuen riu baixinho. As agulhas de tricô de Veden pararam. Ela estava estudando Logen, um pardal gordo estudando um inseto. A Lívia tinha mudado seu olhar intenso para o homem também, e Harilin e Enaila pareciam estar apenas seguindo os movimentos de seu jogo. Min parecia estar lendo ainda, mas cada mão descansava perto do punho oposto das mangas de seu casaco. Ela mantinha algumas de suas facas escondidas lá. Nenhuma delas confiava nele. Rand franziu a testa. O homem podia chamar a si mesmo do que quisesse, desde que fizesse o que deveria. Mas Katsuen cutucava ele e qualquer outra pessoa de casaco preto quase tanto quanto o próprio Rand. Ele também não tinha certeza do quanto confiar em Logen, mas tinha que trabalhar com as ferramentas que tinha à mão. Está feito. Com Logen aqui, Loyal estava destampando seu tinteiro novamente. Mais da metade da Torre Negra está em Arad Doman e Ilian. Enviei todos os homens com as cidades vinculadas, exceto aqueles aqui como você ordenou. Logen caminhou até a mesa enquanto falava. Encontrou uma jarra de vidro azul que ainda continha vinho entre os pratos e restos e encheu um copo de vidro verde. Havia muito pouca prata na casa. Você deveria ter me deixado trazer mais homens até aqui. Os números inclinam demais para as Aes Sedai para o meu gosto. Rand resmungou. Já que parte disso é obra sua, você pode conviver com isso. Outros terão que viver também. Prossiga. Dobren e Huark enviaram um soldado com uma mensagem assim que encontrarem alguém responsável por mais uma aldeia. O Conselho de Mercadores afirma que o rei Alzalan ainda reina, mas eles não quiseram ou não puderam apresentá-lo ou dizer onde ele está. Eles parecem estar nas gargantas uns dos outros. E Bandareba, mais da metade, desertou e se entregou à multidão. Loguei fez uma careta em sua taça de vinho. Gangues de homens fortes permanecem a pouca ordem que existe e extorquem comida e moedas das pessoas que alegam proteger e pegam o que quiserem, incluindo mulheres. O vínculo de repente continha uma raiva incandescente e leve rosnou em sua garganta. Huark começou a pôr o fim nisso, mas já estava se transformando em uma batalha quando saí. Finalizou Logan. Valentões não vão resistir muito tempo contra Iel. Se Dobren não conseguir encontrar ninguém no comando, então ele terá que servir por enquanto. Se Alzalan estivesse morto, como parecia provável, ele teria que nomear um regente para o Lorde Dragão em Arad Doman. Mas quem? Teria que ser alguém que os domaneses aceitassem. O outro homem tomou um longo gole de vinho. Tem não gostou de eu tirar tantos homens da torre e não dizer a ele para onde eles estavam indo. Achei que iria rasgar seu pedido. Ele tentou todos os truques para saber onde você está. Ah, ele arde para saber disso. Seus olhos estavam praticamente em chamas. Eu não duvidaria que ele pudesse ter me interrogado se tivesse sido tolo o suficiente para encontrá-lo sem companhia. Uma coisa o agradou, porém, que eu não peguei nenhum de seus comparsas. Isso estava claro em seu rosto. Ele sorriu, um sorriso sombrio, nada divertido. Há 41 desses agora, a propósito. Ele deu a mais de uma dúzia de homens o broche do dragão nos últimos dias, e tem mais de 50 em suas classes especiais. A maioria deles homens recrutados recentemente. Ele está planejando algo, e duvido que você goste. Eu lhe disse para matá-lo quando tivesse a chance. Leo Sterling gargalhou em uma alegria louca. Eu te disse. E agora é tarde demais. Tarde demais. Rand com raiva espelhou uma corrente de fumaça cinza azulada. Desista, ele disse, falando sério tanto para alguém quanto para Lister. Tem construiu a Torre Negra até quase se igualar à Torre Branca em números, e cresce a cada dia.
Se ele é um amigo das trevas do jeito que você diz, por que ele faria isso? Alguém encontrou seu olhar de forma nivelada. Porque ele não conseguiu parar. Pelo que ouvi, mesmo no começo, havia homens que sabiam viajar que não eram seus comedores de sapos, e ele não tinha desculpa para fazer todo o recrutamento sozinho. Mas ele fez sua própria torre escondida dentro da Torre Negra, e os homens nela são leais a ele, não a você. Ele alterou a lista dos desertores e pede desculpas por um erro honesto. Mas você pode apostar tudo que possui que não foi um erro. E quão leal era Logain? Se um falso dragão se irritou por seguir o dragão renascido, por que não outro? Ele poderia pensar que tinha uma causa. Ele tinha sido muito mais famoso como um falso dragão do que tem, mais bem-sucedido, reunindo um exército que varreu Gialdan e quase alcançou Lugard a caminho de Tear. Metade do mundo conhecido tremia ao ouvir o nome Logain. No entanto, Masrin Ten comandava a Torre Negra enquanto Logain Ablar era apenas outro Ashaman. Minha ainda havia uma aura de glória ao seu redor. No entanto, como essa glória deveria ser alcançada estava além de sua visão. Tirou o cachimbo da boca e a tigela estava quente contra a garça marcada na palma da mão. Ele devia estar bufando furiosamente sem perceber. O problema era que Ten e Logain eram problemas menores. Ele tinha que esperar, com as ferramentas à mão. Ele fez um esforço para manter a voz uniforme. Ten tirou seus nomes da lista. Isso é importante. Se ele está mostrando favoritismo, vou acabar com isso quando tiver tempo. Mas o Sean Shan tem que vir primeiro. E talvez Tarmongaion também. Se, Logan rosnou, batendo sua xícara na mesa com tanta força que ela quebrou. O vinho se espalhou pelo tampo da mesa e pingou na borda. Carrancudo, ele enxugou a mão úmida no casaco. Você acha que estou imaginando coisas? Seu tom ficou mais aquecido pela palavra. Ou inventando? Você acha que isso é ciúme, autor? É isso que você acha? Você me escute, Randy começou, levantando sua voz contra um trovão. Eu lhe disse que esperava que você e seus amigos de casaco preto fossem educados comigo. Minhas amigas e minhas convidadas, disse Kazuene severamente. Mas decidi que isso deve ser expandido para incluir um ao outro. Sua cabeça ainda estava inclinada sobre o bastidor de bordar, mas ela falava como se estivesse sacudindo um dedo sob seus narizes. Pelo menos quando estiver presente. Isso significa que se vocês continuarem brigando, eu posso ter que bater em vocês dois. Harilin e Naila começaram a rir tanto que embolaram o fio de seu passatempo. Ninaev riu também, embora tentasse esconder atrás da mão. Luz. Até mim sorriu. Logan se eriçou, a mandíbula apertando até que Randy pensou que podia ouvir os dentes do homem rangendo. Ele estava se esforçando para não se irritar. Kazuene e suas malditas regras. Suas condições para se tornar sua conselheira. Ela fingia que ele havia pedido por elas e, de vez em quando, acrescentava outra à sua lista. As regras não eram exatamente onerosas, embora sua existência fosse, mas sua maneira de apresentá-las era sempre como uma cutucada com uma vara afiada. Ele abriu a boca para dizer a ela que tinha se cansado de suas regras, e dela também, se necessário. Tem, muito provavelmente terá que esperar na última batalha, seja lá o que for, disse Verin de repente. Seu tricô, uma massa disforme que poderia ser qualquer coisa, estava em seu colo. Virá em breve. De acordo com tudo que li sobre o assunto, os sinais são bem claros. Metade dos servos reconheceu pessoas mortas nos corredores. Pessoas que conheciam vivas. Acontece com frequência suficiente para que eles não fiquem mais assustados com isso. E uma dúzia de homens movendo o gado para o passo na primavera viu uma cidade considerável se derreter em névoa a apenas alguns quilômetros ao norte.
Kazuene levantou a cabeça e estava olhando para a robusta irmã marrom. Obrigada por repetir o que você nos disse ontem, Veren, disse ela secamente. Veren piscou depois e tomou o tricô, franzindo a testa como se também não tivesse certeza do que ia ser. Min olhou nos olhos de Rand, balançando a cabeça lentamente, e ele suspirou. O vínculo continha irritação e cautela. A última, um aviso deliberado para ele suspeitava. Às vezes ela parecia capaz de ler sua mente. Bem, se ele precisava de Kazuene e Min disse que precisava, então ele precisava. Só queria saber o que ela deveria ensinar a ele além de como ranger os dentes. Aconselhe-me, Kazuene. O que você acha do meu plano? Finalmente o menino pergunta. Ela murmurou, colocando seu bordado ao lado de sua cesta de costura. Todos seus esquemas em andamento, alguns eu não tenho conhecimento, e agora ele pergunta. Muito bem. Sua paz com o Xianshan será impopular. Uma trégua, interrompeu. E uma trégua com o dragão renascido durará apenas tanto quanto o dragão renascido. Quando eu morrer, todos estarão livres para ir à guerra com o Xianshan novamente, se quiserem. Min fechou o livro e cruzou os braços sobre os seios. Não fale assim, ela disse com o rosto vermelho de raiva. O vínculo também carregava medo. As profecias, Min, ele disse tristemente. Não triste por si mesmo, mas por ela. Queria protegê-la, ela e Elaine e a Vienda, mas ele iria machucá-las no final. Eu disse, não fale assim. As profecias não dizem que você tem que morrer. Não vou deixar você morrer, Rand Altor. Elaine, a Vienda e eu não vamos deixar você morrer. Ela olhou para Lívia, que sua visão disse que ajudaria Rand a morrer, e suas mãos deslizaram pelos braços em direção às algemas. Comporte-se, Min, disse ele. Suas mãos se afastaram de suas algemas, mas ela apertou a mandíbula e o vínculo de repente foi inundado com teimosia. Luz. Ele tem que se preocupar com mim tentando matar a Lívia? Não que ela fosse ter sucesso, tentando atirar uma faca em uma Aes Sedai ou na mulher Xianshan, mas ela poderia se machucar. Ele não tinha certeza se a Lívia conhecia quaisquer tramas, exceto aquelas para armas. Impopular, como eu disse Kazuene com firmeza, levantando a voz. Ela favoreceu Min com uma breve carranca antes de voltar sua atenção para Rand. Seu rosto era suave, composto, um rosto de Aes Sedai. Seus olhos escuros eram duros, como pedras pretas polidas. Especialmente em Tarabon, Amadícia e Altara, mas também em outros lugares. Se você concordar em permitir que o Xianshan mantenha o que eles já tomaram, quais terras você dará a seguir? É assim que a maioria dos governantes verá as coisas. Rand caiu de volta em sua cadeira, esticando as pernas na frente de si e cruzando os tornozelos. Não importa o quão impopular seja. Passei pelo batente da porta terangrial em Tiar, Katswayne. Você sabe disso? Ornamentos dourados balançaram enquanto ela sentiu com impaciência. Uma das minhas perguntas para Zayufin foi: como posso vencer a última batalha? Uma pergunta perigosa de se fazer. Ela disse calmamente. Tocar na sombra como ela toca. Supostamente, os resultados podem ser bastante desagradáveis. Qual foi a resposta? O norte e o leste devem ser como um. O oeste e o sul devem ser como um. Os dois devem ser como um. Ele soprou um anel de fumaça, colocou outro no meio dele enquanto se expandia. Isso não era tudo. Ele havia perguntado como vencer e sobreviver. A última parte de sua resposta foi: para viver, você deve morrer. Não era algo que ele iria falar na frente de mim tão cedo.
na frente de qualquer uma, exceto a Lívia, aliás. Agora ele só tinha que descobrir como viver morrendo. No começo, eu pensei que isso significava que eu tinha que conquistar todos os lugares. Mas não foi isso que eles disseram. E se isso significar que o Xianshan mantém o oeste e o sul, como se poderia dizer que eles já mantêm? E haverá uma aliança para lutar a última batalha, o Xianshan com todos os outros. É possível, ela permitiu. Mas se você vai fazer essa trégua, por que você está se movendo com o que parece ser um exército considerável para Arad Doman e reforçando o que já está em ilha? Porque Tarmongardon está vindo, Kazuene, e eu não posso lutar contra a sombra do Xianxia ao mesmo tempo. Terei uma trégua ou vou esmagá-los custe o que custar. As profecias dizem que tenho que ligar as 9 luas a mim. Eu só entendi o que isso significava há alguns dias. Assim que Bashir voltar, saberei quando e onde encontrarei a filha das 9 luas. A única questão agora é como posso amarrá-la, e ela terá que responder a isso. Ele falava com naturalidade, de vez em quando soprando um anel de fumaça como pontuação. As reações variaram. Loyal apenas escrevia muito rápido, tentando captar cada palavra, enquanto Harilin e Naila continuavam com seu jogo. Se as lanças tivessem que ser dançadas, elas estavam prontas. A Lívia sentiu ferozmente, sem dúvida esperando que chegasse a esmagar aquelas que a mantiveram usando um Adã por 500 anos. Logan encontrou outra taça de vinho e encheu com o que restava da jarra, mas apenas segurou a taça em vez de beber, sua expressão ilegível. Agora era Randy quem Vênia estudava atentamente. Mas então ela sempre foi curiosa sobre ele. Mas por que na luz me senti uma tristeza profunda? E Kazuene? A pedra racha com um golpe forte o suficiente, ela disse, seu rosto uma máscara de calma das Aes Sedai. O aço estilhaça. O carvalho luta contra o vento e quebra. O salgueiro se curva onde deve e sobrevive. Um salgueiro não vai ganhar Tarmongardon, ele disse a ela. A porta se abriu novamente e Etin entrou cambaleando. Milord, 3 Ogier chegaram. Eles ficaram muito satisfeitos em saber que Mestre Loyal está aqui. Um deles é a sua mãe. Minha mãe? Loyal guinchou, e mesmo isso soou como uma rajada de vento oco nas cavernas. Ele saltou tão rápido que sua cadeira caiu para trás, torcendo as mãos, as orelhas murchando. Sua cabeça balançava de um lado para outro como se estivesse procurando uma saída além da porta. O que vou fazer, Randy? Os outros dois devem ser o ancião Raman e Erit. O que vou fazer? Senhora Covril disse que ela estava muito ansiosa para falar com você, mestre Loyal. Etin disse com aquela voz rangente. Muito ansiosa. Estão todos úmidos da chuva, mas ela disse que vão esperar por você na sala Ugir, no andar de cima. O que eu vou fazer, Randy? Você disse que quer se casar com Erit. Randy disse o mais gentilmente que pôde. A gentileza era difícil, exceto com mim. Mas meu livro, minhas anotações não estão completas e nunca vou descobrir o que acontece a seguir. Erit vai me levar de volta para o pouso Tizofo com ela. Puxa! Kazuene pegou o bordado novamente e começou a trabalhar a agulha delicadamente. Ela estava fazendo o antigo símbolo das Aes Sedai, a presa do dragão e a chama de Tarvalon, fundidos em um disco preto e branco separados por uma linha sinuosa. Vá até a sua mãe, Loyal. Se ela é Covril, filha de ela, filha de Song, você não quer deixá-la esperando, como eu espero que você saiba. Loyal pareceu tomar as palavras de Kazuene como uma ordem. Ele começou a limpar a ponta da caneta novamente, tampando o pote de tinta, mas ele fez tudo muito devagar com as olheiras caídas.
De vez em quando, ele gemia tristemente, meio baixinho. Meu livro. Bem, disse Vane, erguendo o tricô para a inspeção. Acredito que fiz tudo o que podia aqui. Acho que vou encontrar Thomas. A chuva faz seu joelho doer, embora ele negue isso até para mim. Ela olhou para a janela. Parece que está diminuindo. E acho que eu vou encontrá-la, disse Ninaeve juntando as saias. A companhia é melhor onde ele está. Isso com um puxão forte em sua trança e um olhar dividido entre a Liv e Logan. O vento me diz que uma tempestade está chegando, Randy. E você sabe que não me refiro à chuva. A última batalha? Randy perguntou. Quanto tempo? Quando se tratava de clima, ouvir vento às vezes podia dizer a ela quando as chuvas chegariam na hora certa. Pode ser, e eu não sei. Apenas lembre-se: uma tempestade se aproxima. Uma tempestade terrível. Acima, o trovão soou.